Viu, pessoal, porque essa apresentação vai ficar disponível no canal do YouTube do IT, tá certo? Bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Para mais uma apresentação de seminário aqui do nosso laboratório, do IT. Temos hoje o prazer de aprender aqui com o João Batista, certo? Sobre o Angular. E ele vai apresentar aí o passo a passo básico para quem quiser começar a aprender front-end aí com essa tecnologia, tá certo? Então vai lá, João, a turma é com você, tá? A turma é sua, tá certo? Um Obrigado, abraço. professor Rodrigo. Você Boa tarde bota a então todo mundo. para exibir em tela cheia a sua apresentação. É porque eu vou trocar muito de tela, então eu Ah, é? prefiro. Então tá bom, tudo bem, tá Tá? certo. Certifique-se só de que todo mundo está conseguindo ver direitinho, tá bom? Valeu, um Eu abraço, eu pessoal. aumentei bastante a fonte, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Obrigado por todo mundo estar aqui presente nessa minha apresentação. Tomara que todo mundo aprenda, pelo menos tenha uma noção básica sobre o que é Angular, tá? A gente vai dar uma introdução bem básica, bem superficial sobre Angular, mas tomara que todo mundo tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre esse framework, tá? Tá. Vou falar um pouco sobre mim. Me chamo João Batista. Sou bolsista do White desde fevereiro de 2020, tá? Trabalho atualmente na empresa SIG Quark. E lá sou desenvolvedor, tanto back, tanto front, um pouco também de banco. A gente faz sempre um pouco de cada coisa, né? Eu trabalhando com front-end há um bom tempo, esse é o meu foco, esse é o foco dessa apresentação. A gente não vai falar, bem dizer, quase nada sobre banco aqui, o foco é basicamente o front-end mesmo. Meus conhecimentos são em Java, estou aprendendo o Angular também, agora, atualmente. Já trabalhei com PHP, de conhecimentos de banco de dados e não pode faltar o HTML e o CSS, né? Como eu disse aqui, eu deixei aqui isso, venho trabalhando desde 2007 com front-end, é a minha paixão, me dou muito bem com front, mas a gente desenvolve também um back-end, porque a gente sabe que front-end e back-end anda de mãos dadas, né? Aqui deixei meu LinkedIn, tá? Quem quiser acessar, se tiver qualquer dúvida, eu estarei bem à disposição, tá bom? Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho o que é Angular, tá? Como deixei como eu já falei na apresentação, o Angular nada mais não é do que um framework voltado para front-end, que é o que a gente vai falar nessa apresentação aqui, do começo ao fim. Vamos começar um pouco do princípio. De onde é que saiu o Angular? Né? A princípio, o Angular foi criado pelo Google. É um framework baseado puramente em JavaScript. A princípio, o Angular foi criado e se chamava AngularJS, né? Então, muitas empresas adoravam o framework e aderiram, tá? Pela sua função específica que a gente vai falar, que se chama Single Page Application, que é, hoje em dia, o cargo-chefe da tecnologia do front-end aí, tá? Só que surgiu uma modificação, teve uma modificação lá, que ele deixou de ser chamado de AngularJS e partiu para se chamar de Angular, que pulou para o AngularJS, pulou para o Angular 2.0, que é o que conhecemos agora com as versões mais atualizadas, tá? Teve uma mudança muito grande desse Angular, teve a inserção basicamente dos componentes, que iremos falar sobre os componentes aqui. Então, deixei um link aqui disponibilizado para vocês terem acesso à página do Angular, tendo toda a API, tá? Tudo que tiver sobre o Angular está aqui dentro, ok? A ideia principal do Angular foi o Single Page Application, né? Por que o Single Page Application cresceu tanto dentro dessa ideia do Angular? Porque eu vou mostrar como funciona o Single Page Application, mais ou menos, assim, dar uma introdução e a gente vai ver isso na prática. A modificação do Angular desde o JS, AngularJS para o Angular 2.0, a principal ideia dessa modificação foi para a mesclagem com o Angular com desktop. E o mais importante, que era o que estava em 2012, 2013, que estava no momento, era o mobile, tá?
Então, tirando a ideia do Single Page Application, nada mais é do que a gente usa o Single Page Application nas plataformas do Google e a gente nem conhece. Se você conhece, então você vai saber o que eu estou falando aqui. Temos aqui, basicamente, com imagem aqui, um menu, um conteúdo, um cabeçalho, um header, uma navegação, tá? Então, como é que funciona esse Simple Page Application? A ideia do Angular foi fazer uma aplicação que ela seja fixa, ela tem um index fixo, na qual ela trabalhe com módulos, tá? Trabalhe com componentes na qual a URL na qual em questão, quando você clica, você navega pelo seu site, você tem uma experiência mais que em tempo real, né? Aqui eu deixei um print aqui para mostrar um básico caso de Single Page Application ao nosso Gmail do Google, tá? A gente tem os e-mails aqui, tem toda uma navegação, tem um menu, e na qual queremos clicar em um e-mail desejado aqui, simplesmente temos o famoso Single Page Application aqui, de cara na nossa navegação, tá? Vamos ver isso aqui mais na prática. O Angular tem diversos pilares, tá? Várias composições que constrói todo o componente Angular em si, né? Temos diretivas, temos serviços, temos rotas, temos componentes, temos infinitas variações, mas aqui iremos falar sobre componentes, diretivas e rotas. Como é uma introdução, quero falar o mínimo possível para que vocês, quem nunca viu, né, entenda um pouco e não fique perdido, né? Agora, quem aqui, como eu falei, é um framework. Um framework exige conhecimentos de outras coisas, tá? É uma junção. Então, o Angular, ele trabalha junto com... ele é um framework que trabalha em JavaScript. Então, a sua linguagem é JavaScript, mas ele é TypeScript. Só que o TypeScript, ele trabalha junto com várias outras coisas. Vamos trabalhar junto com HTML, vamos trabalhar junto com CSS, tá? Isso, basicamente, dentro da aplicação, é indispensável. Então, se você é uma pessoa que nunca viu HTML ou CSS, talvez você fique um pouco perdido. Se você já viu, conhece, ótimo, tá? Porque essas marcações de texto, eu ficar comentando sobre elas aqui, vai fugir um pouco do foco. A minha ideia de fazer essa apresentação é que todo mundo trabalhasse na apresentação comigo. Mas só que como o Angular exige um pré-requisito, existe uma configuração de ambiente que não é tão trabalhosa, só que leva uns 10 a 15 minutos para configurar tudo e você dá uma lidinha também na API, certo? Eu disponibilizei esse slidezinho aqui, todo explicativo, para que a gente construa todo o nosso ambiente. São uns requisitos muito simples, precisamos baixar o Node.js, tá? Eu deixei o link de download aqui, um link no tutorial excelente, bem explicativo, para você instalar na sua máquina, e não podemos deixar de falar do Angular CLI, né? Que vai dar a inicialização do nosso Angular, né? Para poder trabalharmos com ele. Bom, eu vou pular essa parte, né? Minha máquina está configurada já, então vamos partir aqui com uma explicação um pouco mais aprofundada. Mas antes de começar a trabalhar, quem aqui já trabalhou ou já teve curiosidade, sei lá, criar um arquivo HTML da vida, uma página web, CSS? Quem for, por favor, levanta a mãozinha aí para ver, mais ou menos ter uma ideia. Creio que já bastante pessoas já trabalharam com HTML, né? Essa linguagem de marcação de texto, como não é uma linguagem, né? Olha, bastante gente, né? Muita gente já teve curiosidade. Ótimo. Então, a explicação que eu vou dar mais, então, ainda bem que eu quero explicar mais sobre o TypeScript, tá? HTML e CSS eu não vou me aprofundar sobre. Tecnicamente, é uma boa parte do Angular, tá? Mas o foco aqui vai ser o TypeScript. Vou falar um pouco sobre a inicialização da aplicação. Quando formos inicializar a aplicação, temos uma série de componentes que falam um com o outro, se conectam, né, e formam uma árvore de responsabilidades em comunicação. Temos nossos arquivos, diversos arquivos, quando criamos a nossa aplicação, vai ter diversos arquivos, só que nem todos são importantes, só que tem alguns arquivos que você vai trabalhar o tempo todo com eles, né? Começando aqui, temos a aplicação.
Então, criamos a primeira nossa aplicação, é criado o App Model, que é uma aplicação padrão do Angular, tá? E dentro dessa aplicação, nós aplicamos vários componentes. Então, é pensar numa árvore. Você pode ter uma aplicação com vários componentes, e dentro desses componentes pode ter vários outros componentes. O bom do Angular é que você não precisa ter só não pode só ter uma aplicação, você pode ter diversas aplicações comunicando com seus componentes. Então, essa aí é a pegada do Single Page Application. Agora, vamos ver como funciona aqui, mais ou menos, a ideia de um componente. Eu falei que vamos falar de componentes, né? É o primeiro tópico. Quando criamos um componente, temos o arquivo, 3 arquivos, né? Assim, que trabalhamos com frequência aqui. Mas o mais importante, sem dúvidas, é o TypeScript, né? O components.typescript. Com ele, você pode simplesmente jogar todo o HTML e CSS dentro, ou você pode dividir esses arquivos e fazer uma chamada via URL. A gente vai ver isso aqui na prática. Tem 2 tipos de práticas. As duas, geralmente, a diferença delas duas são uma organização ou o tamanho da sua aplicação. Se a sua aplicação for muito simples, você pode colocar tudo dentro do TypeScript mesmo, tá? Tem aqui também esse componente aqui, né? spec.typescript. Geralmente ele é para testes unitários, a gente não vai colocar ele na nossa aplicação. Aqui cria quando criamos uma aplicação mais completa. A gente vai criar uma aplicação pequena, mínima, né? Tá, vou falar um pouco aqui sobre o componente TypeScript. Antes de falar sobre o componente TypeScript, quem aqui já viu alguma coisa de Angular? Por favor, levanta a mão. Assim eu vou ter uma ideia básica. Aí, bastante pessoas já viram Angular. Ótimo. Bom, como eu também sou um aluno, também estou aprendendo muita coisa de Angular, a princípio o que eu esteja falando aqui, muita gente já sabe e outras pessoas não façam a mínima ideia. Então, eu vou falar um pouco mais simplificado, né? No nosso arquivo TypeScript temos um component, temos aqui a roupa component, que basicamente dá a ligação para os nossos arquivos de Angular, né? É o nosso cargo-chefe. Ele que vai se comunicar com o nosso index principal da nossa aplicação. Ele que vai fazer a corrente dos componentes da aplicação em si que a gente está trabalhando. A gente tem 3 coisinhas aqui chamado, principalmente o que não pode faltar, que é o nosso seletor, tá? Na linha 4. Ele faz referência à nossa, qual aplicação a gente está trabalhando e qual componente está dentro dessa aplicação. Então, a gente aqui está na aplicação padrão, trabalhando com um componente header, né? E dentro dessa aplicação, a gente tem um template e tem um estilo, né? Só que aqui, se vocês podem ver, tem um estilo e o final é URL, ou seja, ele está fazendo uma ligação aqui com o arquivo externo da nossa aplicação. Não está tudo jogado aqui dentro. Se tivesse jogado, a gente simplesmente aqui botava um template, não daria essa tag URL, abria chaves, fechava chaves, e aqui dentro a gente pode jogar o HTML puro e o CSS puro. Tá. Isso é só uma introdução básica do TypeScript. Vamos falar um pouco sobre o TypeScript em si mesmo, né? Desenvolvida pela Microsoft, que é 12 de outubro, coloquei a data aqui para a gente não esquecer, uma data importante, de 2012, tá? Como eu falei, o código é escrito, o código TypeScript, ele é escrito em JavaScript. Ele é puramente JavaScript. Algumas pessoas se perguntam como é que os browsers ele entende o TypeScript. Se um browser ele é totalmente compilado em JavaScript, né? Existe a compilação do TypeScript na hora que a gente for rodar a nossa aplicação, quando roda o nosso server, nosso servidor, que essa linguagem ele é compilada em TypeScript para que os browsers que você utilizar a sua aplicação, ela entenda nossos componentes, né? Deixar bem claro também que temos aqui uma linguagem orientada a objeto, diferente do Java pura, que não é uma tipagem forte. Aqui temos uma tipagem forte, tá? Aqui a gente deixar bem claro, não precisamos declarar tipos de dados. Isso faz uma diferença muito grande na hora que vamos rodar nossa aplicação. Aquelas variáveis elas podem sofrer modificações, não precisamos declarar o tipo, tanto faz ser um número ou uma caractere. O JavaScript, como ele é uma tipagem forte, automaticamente ele é um JavaScript. O JavaScript é dinâmico, tá?
Então, um ponto muito bom de saber também é que o TypeScript ele é um superset do JavaScript, né? O JavaScript, o TypeScript não é um sucessor ou uma variação, é uma variação do JavaScript. Então, tudo que tem no TypeScript é reconhecido como JavaScript, ok? É uma parte um pouco complicadazinha de entender quem nunca viu JavaScript, tá bom? Mas vamos voltar aqui. O nosso foco é criar uma aplicação Angular. Falando ainda sobre componentes, temos na nossa estrutura aqui sobre componentes, tá? Temos a nossa aplicação padrão aqui. Quando criamos a nossa aplicação, é feita uma aplicação que a gente chama de app, né? O Angular entende como se fosse a primeira aplicação. E nessa aplicação, a gente tem, em forma de árvore, uma aplicação ela pode ter vários módulos e esses módulos podem se comunicar com outros módulos das suas aplicações. A gente vai ver essa imagem aqui, a gente pode até voltar enquanto eu estiver mostrando o código nessa imagem, que essa imagem explica muito bem quando a gente for criar a nossa aplicação e estiver mostrando os arquivos. Tá, falando um pouco sobre diretivas. Falamos sobre componentes, agora falamos sobre um pouco de diretivas. Diretivas é um pouco complicado falar sobre diretivas sem falar de service. Mas service é uma coisa um pouco mais avançada. Como aqui é uma introdução, eu quero mostrar a criação da aplicação com componentes e falar um pouco de rotas. Mas eu vou falar um pouco sobre diretivas, é muito importante, tá? Tem muitas diretivas, você usa muito diretivas. Temos 3 tipos de diretivas. Temos diretivas de atributo, estruturais, principalmente estruturais, e de componentes. Como eu deixei aqui bem explícito, deixei em texto mesmo, o atributo, ele é nada mais nada menos que ele altera a aparência ou comportamento de um elemento ou de outra diretiva, como, por exemplo, essa tagzinha, essa ngClass. A gente usa muito para definir tabelas, puxar arquivos de banco, muita coisa aqui dentro, tá, rapaziada? E estruturais, a gente, basicamente, não tem como falar de diretivas estruturais sem falar sobre banco. Quando queremos conectar, puxar arquivos de banco de dados, por exemplo, temos informações do banco e queremos exibir numa tabela, por exemplo, em forma de ordenada ou pegando por nome, por idade, por exemplo, usamos uma diretiva estrutural, tá? A gente tem como cargo-chefe essas estruturais como ngIf e ngFor. E por último, temos as diretivas de componentes. São diretivas com um modelo bem simples, definidos. A gente serve para definir mais as variedades mesmo de uma classe. Tá? Eu botei um exemplo aqui, bem simples de entender. Essa parte aqui é a partezinha mais do TypeScript, tá? Temos um componente aqui dentro da nossa aplicação padrão. Aqui a gente está declarando essa variável e dizendo que ela é hello. Aqui é uma string, tá? Não precisamos declarar ela como tipo string. E aqui dentro, a gente está dizendo que essa variável ela vale essa string aqui. Então, como é que o Angular entende na parte do HTML que isso aqui é essa diretiva de componente? Como eu falei que é só um exemplo de modelo diretiva de componentes. Então, usamos muito no Angular duplas chaves ou até chaves simples para outras diretivas, para que ele entenda o tipo de componente que a gente está querendo usar aqui, tá? Então, basicamente aqui eu fechei com H1, então aqui vai ser exibido um Halo na tela. É bem superficial essa explicação de diretiva, porque é uma coisa que é muito mais complicada de explicar só na teoria. Tá, vamos falar agora por fim sobre rotas. Ao contrário de rotas, roteamentos, de ligações de link, enquanto todo mundo que trabalhou com HTML aqui já fez um href da vida, né? Fez uma paginazinha simples, clicou no link na qual tinha um href, um www, pronto, um link para alguma coisa, ou um link para outro arquivo HTML na sua pasta do seu projeto. No HTML, o conceito é como se fosse o mesmo, mas é bem diferente na prática. Aqui a gente vai trabalhar com esse camaradazinho aqui, esse router, né? Esse ligamento aqui, essa tagzinha do ângulozinho que a gente trabalha, que a gente vai ver isso aqui na prática, é bem interessante.
na qual ele faz ligação exatamente com o TypeScript da nossa aplicação. O TypeScript de cada componente que a gente for criar, tá? Por exemplo, temos esse exemplo aqui, desse menu. Aqui temos três opções. Temos o início, temos uma abazinha chamada auxílios e outros projetos. Ou seja, quando criamos estamos na base de home, né? Estamos na aplicação home aqui. Então, estamos na parte default da nossa aplicação. Se eu clicar em, por exemplo, aqui em home, estamos no home, né? A aplicação raiz. Então, barra home, a nossa aplicação sabe que estamos no início. Então, router barra home, ele vai entender que aquele arquivo vai fazer um path, ele vai fazer uma âncorazinha, né? Vai fazer uma ligação com o arquivo component.home TypeScript na nossa aplicação, que por sua vez faz âncora usando @components, nossos arquivos que chamam HTML, CSS e o resto do nosso projeto. Aqui, ao barra auxílios, mesma coisa, e barra usuário, ficou trocada a palavra ali. Mas o conceito é de ligação de rotas, tá? Tá, agora como é que funcionam essas rotas na prática? Quando criamos a aplicação do Angular, damos a nossa primeira inicialização, o Angular pergunta se queremos inicializar rotas ou não na nossa aplicação, né? Então, se você tem a opção de que ele coloque, né, esse import de rotas, e você também tem a opção de não colocar. No nosso projeto, iremos colocar a opção de rotas. Então, temos aqui, quando criamos a nossa aplicação, dentro da nossa pasta raiz da aplicação, temos esses arquivos aqui, queremos trabalhar com eles, e um deles é o app router, de rotas, de módulos de rotas, tá? Que é essa paginazinha aqui, esse camarada aqui. Aqui dentro, temos aqui a parte mais principal de rotas. Vocês podem botar mais o foco nessa constante aqui, rotas, tá? Então, aqui é uma constante de rotas, que ele importa a biblioteca rotas, né? Ângulos de Angular aqui. Essa biblioteca já é dentro do Angular. A gente importou ela quando a gente aceita na criação da aplicação. E aqui, nada mais, ele está fazendo uma importação do nosso módulo principal, tá? Aqui ele vai funcionar basicamente com um sistema de paths, como eu falei, ele faz uma ligação para o nosso componente TypeScript da aplicação. Para cada componente, existe um componente TypeScript, como component existe um arquivo TypeScript, e ele faz conexão com o HTML e o CSS. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no Home Component. Então, dentro do Home Component, na nossa pasta raiz, faz referência ao nosso querido amigo TypeScript do Home Component, que, por sua vez, faz a construção da árvore da nossa aplicação, que é Single Page Application. Então, temos aqui um seletor, mostrando qual aplicação que a gente está, dizendo qual componente a gente está mexendo dentro dessa aplicação, e, por sua vez, ele mostra os conteúdos, que é o componente HTML e o componente CSS, o SAS, tanto faz, seja a aplicação que você escolher. Bom, pode parecer confuso para quem nunca viu, pode parecer muita informação, mas a estrutura do Angular, quando você entende ela, você vê que tudo está conectado, tudo está junto. Todos os arquivos eles trabalham como se fosse dependente um do outro. Né? Temos os arquivos que são separados, obviamente, para cada projeto, só que a maioria quando falamos da aplicação, a aplicação tem componentes, dentro desses componentes eles trabalham com os TypeScripts de cada componente. Vamos criar uma aplicação, bem rapidamente aqui. Tá, a gente vai criar uma pastinha. A ideia dessa minha apresentação é que a gente crie, pelo menos, uma aplicação que componha pelo menos um componente e que a gente também consiga importar uma biblioteca e usar, pelo menos, uma biblioteca, tá? Eu vou criar aqui uma pasta aqui rapidamente. Eu deixei aqui, basicamente, o tutorial. Criar uma pasta qualquer e a ferramenta que a gente vai trabalhar para rodar o Angular aqui vai ser o Visual Studio Code mesmo, tá? Eu vou criar uma pasta aqui, bem rapidamente, chamar ela de Angular. Tá? Dentro desse Angular,
Eu vou voltar aqui. Vamos trabalhar com o CMD para chegar nesse diretório, tá? Dentro aqui, vamos navegar até a pasta que a gente criou. E aqui dentro a gente tem que estar já com o CLI instalado, tá? Aquela configuração de ambiente que eu falei lá em cima. E aqui a gente vai dar o nosso primeiro componente, nossa primeira start nossa aplicação. Depois de instalar o CLI, temos como criar a nossa aplicação, tá? Então, a gente vai criar aqui uma aplicação. Existem dois tipos de aplicações, que é a aplicação com todos os componentes, uma aplicação maior, que compõe testes unitários, até todos os componentes que você pode... uma aplicação com vários outros componentes, mas a ideia aqui é criar uma aplicação que seja um pouco mais resumida, tá? Muitos arquivos também para uma introdução não fica muito legal. A gente vai criar aqui, deixa eu dar um ng pax para ele. Vou criar uma parte chamada front-end e vou dizer que ela é mínima. Tá, aqui temos algumas perguntas. Vamos fazer algumas perguntas do ângulo para a gente. A primeira, como eu falei, se ele deseja que a gente coloque sistema de rotas, aí vamos confirmar esse sistema de rotas. A segunda pergunta, qual tipo de estilo nós iremos utilizar, CSS, SAS, tem outros tipos de linguagem aqui, tá? Mas por padrão vou escolher CSS mesmo. E aqui ele vai estar criando a nossa primeira aplicação em Angular. Bem tranquilo aqui. Demora um pouco, tá? E eu quero mostrar também, falar sobre um pouco dos arquivos. Demora um pouco. A propósito, quando a instalação estiver pronta, a gente vai startar a nossa aplicação. Lembrando que nossa aplicação não precisa de back-end aqui. Não iremos usar o back para nenhuma opção. O foco é mostrar só o front mesmo, tá? Então, a aplicação foi criada. Eu criei dentro de uma pasta chamada front-end. E aqui dentro a gente vai startar a nossa aplicação usando npm start, que assim ele vai startar a nossa aplicação por padrão na pasta, na localhost 3.200, se eu me falha a memória, 4.200. Esperar startar aqui. Ok, aqui foi startada a nossa primeira aplicação, com uma aplicação, tá? E a carinha do ângulo, quando dá tudo certo aqui, é essa aqui, né? Agora, aqui temos a nossa primeira aplicação. Você chegou aqui, até aqui, tranquilamente, vamos começar a trabalhar agora com os componentes, né? Não dá para trabalhar uma aplicação sem os componentes dela. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio e vou abrir uma pasta. Vou pegar essa pasta que a gente criou, vou selecionar ela toda. E aqui dentro a gente criou uma pasta front-end, e aqui temos a carinha dos primeiros arquivos criados automaticamente pelo nosso npm start, nosso CLI, né? Dentro da pasta CRC, nós iremos encontrar os arquivos mais importantes do nosso projeto, e aqui dentro temos nossa pastinha chamada app, que é nossa aplicação. Lembrando que podemos ter várias aplicações, dentro dessas aplicações podemos ter vários componentes, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns arquivos. Eu separei alguns arquivos mais importantes que iremos trabalhar. Vamos começar falando aqui sobre o AngularJSON. É aqui onde temos todas as configurações da nossa aplicação Angular. Tudo que iremos criando, todos os módulos que vamos importar, todos os componentes que nós iremos colocar, tudo vai ser preenchido aqui, tá? Tem umas configurações aqui que eu quero fazer uma modificaçãozinha, pelo fato que a gente criou o minimal. João, você consegue aumentar um pouco o tamanho da fonte lá no Visual Code Studio?
Para falar a verdade, eu não sei como é que aumenta Acho essa que é fonte. Ctrl mais, né? Se eu não me engano. Aqui no Mac é Isso, professor. Command Pronto, mais. perfeito. Isso. Mais um, mais um, mais um. Mais um? Tá melhor? Aí, tá bom, Ótimo. pessoal? Ficou bom, né? Que para mim a tela, a resolução é muito alta, talvez fique um É, pouco menor exato. na Não, apresentação. aqui ficou muito bom. Ótimo. Valeu. Tá, vamos falar aqui, falamos sobre o arquivo Angular, a gente vai fazer uma modificaçãozinha nesse JSON, porque criamos a nossa tag minimal. Quando criamos a nossa tag minimal, nossa aplicação mínima, algumas coisas vêm verdadeiro aqui, principalmente esse styling inline e esse template inline, o que significa que nossa aplicação padrão, dentro dessa aplicação aqui, cadê? Aqui. Essa aqui é o carro-chefe da nossa aplicação. O que aconteceu aqui? Diferente do nosso componente, como eu falei, existem dois tipos de componentes para a gente inicializar isso aqui. Nossa aplicação, app root, dentro da nossa aplicação, né, de forma padrão. O template aqui, ele está criado em forma, né, sem ser um arquivo separado. Ele está colocando um HTML tudo aqui dentro. Pode ser, dependendo da sua aplicação, só que iremos separar isso aqui. E a gente não precisa de um style também, tá? Então, vamos falar um pouco sobre mais os outros arquivos aqui, tá, rapidamente. Temos nosso arquivo de estilo global da aplicação. Tudo que a gente colocar de estilo aqui fica global, tá? Aplica globalmente na nossa aplicação. Temos o nosso querido amigo Index.html, que trabalha com HTML puro. Sabe quem é esse camarada aqui? Só que aqui ele é o arquivo mais importante de todos. Ele está acima da nossa... Ele é a nossa aplicação, né? Ele que chama as aplicações para rodar dentro. Como vocês podem ver aqui, tem um HTML aqui em cima, mas temos aqui o nosso app root, que ele faz exatamente essa chamada aqui dentro dessa nossa aplicação, que por sua vez vai chamar os nossos componentes, né? Temos o app root, que ele está chamando exatamente o nosso módulo app.typescript, que por sua vez inicializa com vários componentes, tá? A gente vai ver aqui como é que vai criar um componente, bem legal. Pasta app, né? Temos aqui nossa primeira aplicação, vamos criar nosso primeiro arquivo, e a modificação que eu vou fazer exatamente é nosso arquivo AngularJSON. Vamos botar isso aqui false. Eu vou dizer que eu tenho que criar false. Quando iremos criar nossa aplicação aqui, vários componentes, elas já vão vir separadas, né? Não vai vir desse método aqui. Esse template vai ser criado um HTML separado e um CSS separado, tá? Deixei aqui mais algumas informações sobre os arquivos. São muitos arquivos, eu não posso parar para falar sobre todos eles, tá? Eu falei os mais importantes que iremos mexer. E aqui a gente vai fazer a nossa primeira modificaçãozinha. Aqui, como a gente criou um arquivo mínimo, esse seletorzinho aqui, ele está todo junto, né? A gente quer mais separar isso aqui, ou seja, a gente vai criar um arquivozinho HTML separado, para ficar mais fácil de entender essa estrutura, tá? E dentro desse app módulo, app components aqui, a gente vai estruturar para que ele chame esse HTML de forma, né, via URL, não via template, como está aqui. Então, para poupar tempo aqui, eu vou aproveitar isso aqui. Então, aqui o que a gente tem aqui agora? A gente tem um seletor pegando a nossa primeira aplicação, né? Ok? E dentro desse template, a gente não tem mais um HTML aqui dentro. A gente está chamando, está referenciando via URL, nós querendo HTMLzinho aqui, que eu vou jogar simplesmente um H1 aqui, para fazer o teste. E aqui temos a nossa primeira aplicaçãozinha, tá? Rodando em Single Page Application. Agora vamos puxar nosso querido componente e antes de puxar o componente eu quero instalar um pacote, né? Eu falei que iríamos instalar a nossa aplicação, iríamos ter uma aplicação com um componente, a aplicação final tem vários componentes e dentro dessa aplicação também iremos instalar uma coisa chamada Angular Material, que é um pacote do Angular, tá? Oficial. Existem várias outras bibliotecas também, você pode instalar, só que essa Angular Material aqui é mais
eu gosto mais dela, mas você vai escolher um estilo, tá? Vou parar aqui nossa aplicação e vou instalar esse pacote aqui, NGADD, @AngularMatil, tá? E dentro desse camarada aqui, a gente tem esse sitezinho aqui que a gente pode ver o que a gente vai instalar aqui, tá? Demora um pouquinho aqui, ele vai fazer algumas perguntas como se eu desejo prosseguir com a instalação, eu vou dizer que sim. Temos aqui o Angular é uma biblioteca muito, muito boa. Aqui a gente tem várias seções de componentes que você pode aproveitar. Isso aqui é tudo pré-pronto para você configurar, tá? A única coisa que a gente vai fazer, a gente está importando a nossa biblioteca. Só que a gente não está importando os componentes de cada coisa que você quer específico, tá? Então, se você quer trabalhar com qualquer outra coisa aqui, você escolhe o que você quer trabalhar e você vai na API e importa esse componente específico, o que a gente vai fazer nesse momento aqui. Temos alguns estilos, padrões, tem várias cores, né? Padrões aqui, eu vou escolher a cor padrão. E aqui ele faz uma pergunta muito importante. Se eu quero adicionar esse estilo global na minha aplicação. Ele vai modificar fonte, várias outras coisas. Eu vou dizer que sim, vai ficar mais bonito. Animações, não iremos usar animações, mas eu vou concordar mesmo assim. Não tem problema. Tá, agora aqui a gente presta atenção aqui nos arquivos que ele não criou nenhum arquivo, então ele só atualizou esses arquivos aqui, tá? Vou dar um npm start para ver como essa fonte aqui ela já muda porque eu apliquei estilos globais na nossa aplicação. Lembrando que a gente está instalando um pacote, tá? Então aqui a gente já tem uma fonte mais bonita aqui, um estilo mais bonito, né? Agora vamos partir para o nosso primeiro componente. É onde eu quero chegar nessa aplicação para finalizar essa apresentação. E temos aqui todo um passo a passo para criar outros componentes. E, por fim, nossa aplicação, esse slide aqui vai ficar para você que vai configurar seu ambiente, finalizar esse tutorialzinho aqui, beleza? Vamos lá, fechar aqui a aplicação novamente. Agora aqui o comando que a gente vai usar para criar, temos uma aplicação, temos rotas nessa aplicação, importamos uma biblioteca nessa aplicação, e agora iremos criar um primeiro componente dentro das aplicações, que dentro desse componente eu posso criar outros componentes, entre outros e outros, tá? Aqui o comando ng generate component, ou abreviando ng seed component, tá? Então, acima disso ele entende como pastas, tá? Eu vou criar umas pastas aqui, para deixar ele mais estruturado, chamado template, e aqui dentro eu vou chamar ele de header, que vamos criar a nossa primeira aplicação, que vai ser o nosso cabeçalho. Dentro agora, jogamos esse comando, e aqui vamos prestar atenção no que vai acontecer, bem legal. Dentro da nossa aplicação, agora criamos uma pastazinha chamada componentes. Aqui, ao contrário do nosso pacote, ele criou 3 arquivos, e atualizou um arquivo que é muito importante, que é o nosso carro-chefe da nossa aplicação, né? Tudo que iremos importar, tudo que iremos instalar de biblioteca, tudo atualiza dentro do nosso querido app módulo TypeScript, né? Aqui é onde ele tem todas as nossas importações, que ele é totalmente inicializado via Bootstrap, que ele faz referência ao nosso app component, que é o nosso querido index, que inicializa tudo. Aqui, sim, é onde a gente vai começar a brincar com a nossa primeira aplicaçãozinha. Aqui dentro, temos 3 arquivos. Agora aqui, o arquivo TypeScript, como vocês podem ver, eles não criaram inline, tá vendo? Aqui agora eles estão em formato de URL, está fazendo referência a outros arquivos separados, tanto o HTML quanto o CSS, e deixando mais estruturado o nosso componente, né? Assim fica mais elegante a nossa aplicação. Tá, agora criamos um componente, só que aqui ainda não está mostrando o nosso componente. Temos a nossa aplicação, está desligada ainda, npm start. Só que temos um componente, temos uma aplicação que está rodando, só que ainda não está recebendo esse componente. Agora iremos
referenciar esse componente dentro da aplicação. Temos aqui nossa querida aplicaçãozinha e nosso app component.html. Esse app component.html está referenciando ele como se ele fosse o nosso index da nossa aplicação, né? Então, tudo que eu chamar aqui dentro, ele vai referenciar para a aplicação, que é o nosso index aqui. É como se fosse literalmente uma árvore. Pode ser muita informação no começo, mas a princípio, como eu falei, o Angular ele trabalha de forma bem estruturada. Tudo se conecta, tudo faz ligação aos componentes via TypeScript. O TypeScript é o inicializador de tudo, nosso querido componente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai referenciar esse app header, que nossa aplicação chamada header, se você clicar aqui no componente TypeScript, é um seletor da aplicação padrão app chamado header. Então, a gente vai chamar esse nosso componente via aplicação app header. Então, a gente está chamando esse componente via aplicação, porque, por sua vez, o index chama a nossa aplicação. E aqui a gente já tem a nossa primeiro componente criado, tá? Se a gente for ver aqui, começando da árvore, a gente tem nosso arquivo index, que chama uma aplicação, e nossa aplicação, por sua vez, temos aqui ela, que por sua vez temos aqui a referência do Bootstrap, na qual a aplicação ela chama os componentes. E os componentes TypeScript chamam o HTML e o CSS, né? Ou o size, tudo faz. Aqui eu deixei um pouquinho de código já pronto para vocês. Então, basicamente, a gente vai só agora brincar com a biblioteca que a gente instalou. A gente instalou uma biblioteca, só que a gente não utilizou ela. Então, a gente tem que começar a utilizar os módulos dessa biblioteca. Dependendo do que você quer, né? Tem várias opções, tem botões, tem autocompletes, tem cards, tem muita coisa nessa biblioteca aqui. A gente vai importar esse Max Toolbar, tá? A princípio, a gente começa importando ele sempre no nosso arquivo app module, como eu comentei. Então, a gente vem aqui e começa a fazer uma importação bem rápida, eu não quero comer muito tempo. Mas a gente começa Angular. Aqui dentro temos todas as coisas de Angular, tá? Isso aqui já é do Angular. E agora a gente vai referenciar a biblioteca que a gente chamou, que a gente instalou, que se chama Mature. Então ele já reconhece aqui que a biblioteca foi instalada, tá? E se eu dar uma outra barra, todos os módulos que tem dentro dessa biblioteca, tá tudo aqui dentro. E o módulo que a gente quer usar é o toolbar. Assim a gente fecha a referência que a gente quer e qual parte desse módulo a gente quer usar. A gente pode usar várias coisas que nem dentro, ou pode usar pegar todo o módulo, né? Depois que a gente fez a importação certa, a gente usa no import. Quer dizer, aqui a gente aplica no nosso querido componente, tá? Deixa eu dar um Ctrl S aqui, salvar. Voltando para o nosso componente header, eu deixei com o código já pronto, tá? Bem legal. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. E um estilo bem mais detalhado aqui. Não vou falar como funciona cada coisa do HTML, senão vai comer muito tempo. O nosso foco é o TypeScript. E por fim, temos a nossa aplicação. Só faltou um detalhe, que é nossos queridos estilos de fonte, né? Fonte não, de ícones. Existe uma pastazinha aqui no Angular, que a gente chama de Assets, que aqui dentro a gente joga todas as imagens, todas as figuras que da nossa aplicação. Eu vou fazer de forma manual aqui, entrar aqui dentro, src, Assets, e vou jogar essa pastazinha que eu já deixei todas elas com todas as imagens, tá? E vou jogar aqui dentro. Tá? Então aqui a gente já tem uma carinha já dos íconezinhos com estilo tudo bem feito, tá? Tá. Vamos dar um recapitulado do que a gente já criou aqui. Criamos uma aplicação, importamos uma biblioteca, estruturamos
nosso Angular para que ele receba vários componentes dentro de uma chamada, tá? E como é que ficaria o fim do projeto quando vocês quiserem terminar aqui, com todo o passo a passo. Iremos importar mais diretivas aqui da nossa biblioteca. E, por fim, para não passar muito mais tempo aqui, essa é a carinha do projeto nosso primeiro projeto em Angular, tá? Temos aqui várias informações. Agora, para não ficar sem faltar, eu queria comentar sobre nossa querida roteamentos, nossos roteamentos. Não pode deixar de falar. Eu vou voltar aqui na aplicação já pré-pronta. Eu tenho uma parte já, a aplicação feita. Vou mostrar para vocês como é que fica o final desse slide. Tá aqui a carinha do nossa aplicaçãozinha Angular, tá? Nosso menuzinho com todos nossos roteamentos funcionando. E por fim, eu vou só comentar o nosso router. Abrir pasta. Como eu já tinha feito já, só para fechar, explicar um pouco sobre roteamentos, tá? Quando criamos nossa aplicação, a gente aceitou que a gente desejava instalar as rotas na nossa aplicação. Então, automaticamente, o Angular cria essa pastinha aqui para a gente, esse arquivo, esse módulo TypeScript, que contém o sistema de roteamento da nossa aplicação. Como é que eu apliquei o sistema de roteamento nesses dois menuzinhos aqui? Aqui temos a barra de início, né? Estamos aqui no arquivo default da nossa aplicação, e quando clicamos aqui no nosso menu exig, ele reconhece que quando der barra exig na nossa URL, ele vai fazer um roteamento para esse componente aqui, tá? Como é que funciona esse aqui na prática? Temos aqui uma constância de routes, como eu expliquei, que aqui ele faz um path, na qual, quando a URL é exibida, é referenciada como essa palavra que eu especifiquei aqui, é SIG, ele automaticamente ele faz uma âncora para esse componente aqui, esse SIG barra component. Só que esse componente aqui, lembrando sempre que ele não é os nossos arquivos HTML, né? Ele sempre vai ser referenciado para o nosso arquivo TypeScript, que por sua vez tem um seletor que referencia para o resto da nossa aplicação. Basicamente essa é a estrutura. Eu queria passar para vocês essa estrutura da nossa primeira aplicação Angular. É muito difícil falar sobre Angular em pouco tempo, o mais rápido possível, mas eu espero que vocês tenham pelo menos brilhado o olhinho assim, fala, cara, chegar, vou aprender mais um pouco sobre Angular. É uma tecnologia, é um framework que as empresas hoje estão caindo muito em cima. Hoje em dia, o mercado do trabalho, se você mesmo, uma pessoa que está procurando um emprego, você vive procurando o mercado de trabalho para front-end, você sabe que não falta vaga para desenvolvedor Angular. Então, existem diversos tutoriais na internet, tanto gratuito, tanto pago, por preços que vão fazer grande diferença na sua vida. Então, a internet está aí para isso, tá? Espero que vocês tenham basicamente uma introdução ao Angular. Eu estou aprendendo o Angular ainda, então eu quis mostrar para vocês essa introdução. Alguém tem alguma pergunta? Pode arrochar o nó. Alguma pergunta, pessoal? Bom, eu Não? acredito que as pessoas que nunca viram o Angular, professor Rodrigo, Uhum. ficaram um pouco, meu Deus, quanta coisa. Muita... É porque É, vou lembrar que o Angular é um framework que exige conhecimentos de outras tecnologias. Se você isso. nunca viu HTML e CSS e nunca nem teve Uhum. contato com JavaScript, você está perdido. É. Só que Mas tudo é muito bem. legal. Aham. Perfeito.
Cauã está perguntando por que foi de AngularJS para Angular. O Angular, a princípio, Mudou a o Angular arquitetura, né? Mudou a estrutura toda, não mudou foi do totalmente framework. a arquitetura e o foco do AngularJS para o Angular foi exatamente a inserção dos componentes. Quando você cria, temos a nossa aplicação com vários componentes. Uhum. Entrou a parte de componentes dentro do Angular e mudou totalmente a estrutura do Angular e também o foco foi mais para mobile, tá? O foco principalmente foi para Isso, mobile. Teve essa modificação por causa disso aí. muito bem. Alguma pergunta mais aí? Hoje em dia, galera, Acho que é pode isso, né? perguntar. A gente Uhum. aqui é iniciante, a gente é aluno, mas a gente tenta se aprofundar cada vez mais. Muito bem. Bem, são 6 horas, né? Então acho que a gente já pode encerrar, tá certo, pessoal? Acho que agradecer aí muito, tá? Pela apresentação, viu, João? Foi muito legal. Você explicou e mostrou funcionando, né? Isso é um desafio e você executou, tá? Obrigado, professor. É porque Eh, a aplicação é a parte mais divertida, né? Pois é, exatamente. Então, muito obrigado, tá bom? E a todos e todas que estiveram presentes aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? E esperamos vocês nos próximos. Acompanhe aí o Instagram do IT e aí aí você fica sabendo quais serão os próximos seminários, tá legal? Valeu, Valeu. João. Valeu, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui.